Olá, amigos, Deus abençoe a todos. Vamos aqui atualizar você a quantas anda a PEC sobre a prisão após julgamento em segunda instância, que visa corrigir os danos a serem causados à segurança jurídica e política do país. Dado o fato que, pela possibilidade de interpretações diversas, em 10 anos, o Supremo Tribunal Federal já mudou de entendimento por 4 vezes. A senadora Simone Tebet, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a famosa CCJ, já estabeleceu, junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um rito mínimo de como a PEC tramitará no Senado. Eu considero isso um bom avanço da proposta. Depois do presidente do Senado ter ouvido as explanações da CCJ, ele entendeu que é prerrogativa do Senado, sim, legislar, discutir e votar qualquer matéria a respeito. E como disse a senadora Simone Tebet, quem vai decidir se é constitucional ou não o texto e eventuais emendas apresentadas é o plenário do Senado. Como eu disse, após o rápido avanço da PEC, da prisão após julgamento em segunda instância, o ministro Marco Aurélio, do STF, manifestou que discutir a decisão da Corte é uma afronta ao STF e afirma que, se passar, a Corte teria que examinar se a nova redação é harmônica com a cláusula constitucional. Pelo visto, se desenha, se não mais uma crise, num país onde a economia vai bem e evoluindo, mas os poderes seguem numa queda de braço. E pelo dito pelo ministro Marco Aurélio, como a PEC da prisão após julgamento em segunda instância vai avançar, o STF tende, se depender dele, a examinar o novo texto e talvez declará-lo inconstitucional. Um fato, no entanto, que você deve considerar é que a composição do Supremo vai mudar em 2020, com a aposentadoria do ministro Celso de Mello. O presidente da República terá que indicar, então, um novo ministro, podendo aí vir à tona uma nova questão sobre a prisão após julgamento em segunda instância. Então, amigos, se até lá a PEC não tiver sido aprovada, ou mesmo se ela for enterrada de vez pela parte do Congresso que teme, e com razão, seus efeitos, a questão pode voltar sim ao STF, após a mudança da composição da Corte, da mudança da presidência, que pode vir a ser do ministro Luiz Fux e do Supremo Tribunal Eleitoral, né, que pode vir a ser com o ministro Barroso. E aí volta o estica e puxa da segurança jurídica com a provável rediscussão da prisão após julgamento em segunda instância. Portanto, eu considero que cabe sim ao Congresso, é sua competência e dever legislar e pôr um entendimento definitivo e claro à regra da prisão de um acusado. É mais do que evidente que a questão é tão complexa que, sobre essa decisão do Supremo da prisão após julgamento em segunda instância, deu empate, cabendo ao presidente do Supremo, Dias Toffoli, o voto de Minerva, que, lembrando você, eu lembro você do enunciado dele, ele disse que o texto que o STF estava examinando o texto que estava em vigor, o texto atual, né? E a questão não estava fechada, cabendo ao Congresso deliberar sobre a mudança do texto, pois se você deixar de lado os efeitos políticos da decisão do STF, no meio jurídico, essa questão da prisão após julgamento em segunda instância divide juristas pela simples possibilidade de entendimentos diversos. Portanto, sim, cabe ao Congresso pacificar a questão com a PEC que torne clara a questão sem possibilidade de entendimentos dúbios. Agora, se vai passar e como a Corte vai se comportar diante disso, ainda é uma incógnita. Mas movimentos políticos com interesse direto de se autoproteger já atuam de uma forma muito forte no Congresso para impedir o andamento da PEC. Daí já se pode concluir que a alternativa manifestada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, da convocação de uma constituinte, não pode prevalecer devido estar o meio político ainda
contaminado com alvos da Lava Jato, né, que tem interesse direto em não ser alcançado pela lei nunca. Trazendo a questão agora para os parlamentares, eu pergunto a você: você se lembra em quem votou? Então envie um e-mail, use as redes sociais, manifeste-se de forma respeitosa, mas não menos veemente pelo seu ponto de vista. A participação popular é imprescindível, porque os efeitos que a alta cúpula do poder decide atinge você diretamente aí na sua rua. Bom, amigos, eu fico por aqui e lembro a você: não deixe de colaborar com o nosso trabalho no canal e aproveito para agradecer os que têm contribuído para isso. Faça você também, os meios estão disponíveis na descrição deste vídeo no canal Hudson Clédio Brasil no YouTube. Fica com Deus.